Olá, meus eternos amigos, como vocês estão? No vídeo de hoje, vamos dar sequência na nossa série de permanência em Deus. Os 3 passos que preciso dar para que eu continue ligado na videira. No primeiro vídeo falamos um pouco sobre o estudo da Bíblia, qual a relevância de eu sempre ter comunhão com Deus ao ler a sua palavra. Já peço desculpa a você, amigo, que semana passada tive um probleminha com a minha câmera e também tive um problema de saúde. Ainda estou um pouquinho resfriado, como vocês podem ver na minha fala, mas graças a Deus não é nada grave. Mas hoje vamos dar sequência à nossa série. E se você ainda não assistiu o primeiro vídeo dessa série, dê uma olhadinha nele, eu vou estar deixando o link aqui em cima nos cards, pois eu dei uma pequena introdução sobre permanecer em Cristo. E já convido você também a se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Sua inscrição é muito importante, pois ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é bom e divulgar para outros. Às vezes você assiste, mas acaba não se inscrevendo no canal. Mas faça isso agora, é rapidinho. Deixa aqui nos comentários também o que você está achando dessa série. E também se você tiver algum assunto que queira ver aqui no canal, também deixe nos comentários. E não esqueça também de ativar as notificações aqui no sininho aqui embaixo, para que você seja avisado toda vez que tiver um vídeo novo. Certo, pessoal? Então, se você já se inscreveu, já deixou seu like, então vamos pro vídeo. Como havíamos falado no primeiro vídeo, esses 3 passos são fundamentais para que a nossa saúde espiritual permaneça forte. E hoje vamos falar da oração. Tinha terminado o primeiro vídeo dizendo que ao estudarmos a Bíblia precisamos pedir orientação a Deus e só vamos conseguir isso mediante o auxílio da oração. Por isso disse que esses passos estão interligados. Se o estudo da Bíblia é Deus falando com o ser humano, logicamente a oração é a forma que o homem se comunica com Deus. Vamos ler alguns textos agora referente à oração. O primeiro texto que vamos ler está em 1 Tessalonicenses 5,17. Texto bem curto, mas muito relevante. Veja o que diz lá: orai sem cessar. Outro texto: vigiai e orai para que não entreis em tentação, Mateus 26,41. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, Efésios 6,18. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças, Colossenses 4, verso 2. Quantos textos falando sobre oração, não é mesmo? Mas por que a maioria deles fala sobre orar, mas também sobre vigiar? Vamos ler mais um texto que está lá em 1 Pedro 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. O inimigo anda constantemente ao nosso redor aguardando uma brecha para qualquer que seja, para atingir a sua e a minha vida. Por isso a nossa vida deve ser fundamentada em oração. É a base da fé cristã. Sem orar, não há como falar com o Senhor. E além do mais, que tipo de cristianismo é esse que não existe o hábito de orar? A oração nos protege das flechas do inimigo, como o próprio texto disse. Sem oração, estamos vulneráveis a qualquer ataque. Isso não quer dizer que não vai acontecer nada na minha vida, mas que a minha vida está entregue nas mãos do Senhor. Porque quando eu oro, eu estou dizendo que confio a minha vida nele. Quero compartilhar com você um texto que está no livro Mensagem aos Jovens, página 249, falando exatamente sobre a oração. Veja o que diz: a oração é a respiração da alma, é o segredo do poder espiritual. Nenhum outro meio de graça pode substituir e a saúde da alma ser conservada. A oração põe a alma em imediato contato com a fonte da vida e fortalece os nervos e músculos da vida religiosa. Você percebeu uma coisa? É a respiração da alma. Tem como viver sem respirar? Claro que não. Falar com Deus enobrece o caráter da fé. Só que muitos nem ao menos sabem como dirigir uma oração a Deus. Digo isso porque eu já conheci muitas pessoas que disseram que têm essa mesma dificuldade e vamos falar um pouco sobre isso. Veja o que diz o livro Caminho a Cristo, página 93. A oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. Não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para habilitar-nos a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas elevar-nos a Ele. Viu só? Orar a Deus é como falar com um amigo, exatamente como a gente está conversando aqui. Mas é que às vezes achamos que precisamos de toda uma formalidade para falar com Deus, usando palavras eloquentes, belas. Mas não. Deus aceita uma oração sincera de seus filhos. Por exemplo, como você conversaria com o teu amigo? Opa, tudo bem? Tudo bem, e você? Rapaz, hoje eu não estou muito bem. Eu estava andando e tropecei e acabei ralando meu sapato novo, estragou tudo o bico ali. Ou o dia amanheceu chovendo e acabei me molhando justamente no dia de uma entrevista, tive que voltar para casa. Mas também tem lados bons. Meu dia foi bom, passei numa entrevista de emprego, rapaz, ou estou namorando. É assim que você conversa com Deus? Por que não? Afinal, não é assim que você fala com um amigo? Mas e Deus?
não é nosso amigo? O problema é que guardamos formalidades para Deus, achando que Ele está apenas preocupado com coisas que na nossa mente são mais relevantes. Mas não, tudo para Ele, referente à sua vida, referente à minha vida, é relevante. Por isso não importa o que você vai conversar com Ele, mas converse. Deus quer de seus filhos uma comunhão. Ele quer saber como foi seu dia, suas vitórias, suas decepções, alegrias e tristezas. Lembre-se do que diz em Isaías 1,18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Você sabe o que quer dizer o verbo arrazoar? Arrazoar é o mesmo que argumentar, conversar, discutir. Isso mesmo, discutir. É isso que Ele quer de você e de mim. E quanto mais fazemos isso, mais os nossos laços com o Senhor são encurtados. E junto com o estudo da Bíblia, a nossa comunhão se torna maior. Debata com Deus, fale das suas angústias, das suas raivas. Não tenha medo de conversar com Ele. Temos o maior exemplo de uma vida de oração aqui nessa terra. O próprio Cristo vivia uma vida de oração. E literalmente Jesus orava por tudo. Vou citar alguns exemplos aqui. Ele tinha um costume de sempre estar em oração, Mateus 14, 23. Ele orou pela escolha dos 12 apóstolos, Lucas 6, verso 12. Ele orou pela unidade da igreja, João 17, o capítulo inteiro você pode ler isso. Orou no momento mais crítico de sua vida, no Getsêmani, Mateus 24, 36 e 42. Para tudo, Jesus orava. E por que eu citei esses exemplos? Veja que diz João 13, 15 e 17. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Sabe, Jesus sempre nos deu o exemplo daquilo que Ele fazia. Jesus viveu uma vida plena aqui para que eu pudesse seguir os seus passos. E algo que eu não comentei aqui ainda, mas que eu achei interessante, foi a pergunta de uma irmã lá da igreja a respeito da oração. Jesus orava constantemente, mas em um período específico Ele se dirigia mais em oração, que era as madrugadas. Tem um texto em Provérbios 8, 17 que diz assim: Eu amo os que me amam, os que procuram me acham. Mas eu gosto de uma versão bíblica desse texto, que é a Almeida Revista Corrigida, que diz assim: Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. E baseado nisso, a irmã havia me perguntado o seguinte: por que orar na madrugada? O período da madrugada é o momento que o barulho do mundo diminui consideravelmente. Não totalmente, mas você encontra silêncio de forma que você não encontraria em outro horário. Por isso Jesus se afastava do mundo, dos afazeres, para os montes, na madrugada a fim de orar. Sua mente está mais limpa, mais perceptiva à voz do Espírito de Deus. A maioria dos patriarcas e dos profetas tinha esse costume. Veja, por exemplo, Jó 1, verso 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Não existe uma regra de horário. Pode ser 3, 4 horas da manhã. Jesus geralmente orava nesses horários, mas isso não quer dizer que você não possa levantar em outro horário. Madrugada quer dizer que Cristo buscava o pão do céu em primeiro lugar. Sacrificava seu sono em prol de sua santificação e entrega a Deus. É isso que significa sacrifício. Mas o que mais Deus quer é compromisso. Orar, como o texto diz, sem cessar. Veja ainda no mesmo livro Mensagem aos Jovens, que lemos agora há pouco, na mesma página, o que fala sobre isso. Negligenciai o exercício da oração, ou a ela vos dediqueis de quando em quando, de vez em quando, com intermitência, segundo pareça conveniente, e perdereis a vossa firmeza em Deus. As faculdades espirituais perdem sua vitalidade e a experiência religiosa carece de saúde e vigor. No livro Como Jesus Tratava as Pessoas, livro excelente, recomendo a leitura dele também, fala um pouco a respeito dessa questão de buscar em primeiro lugar Deus na oração. O texto é um pouco pesado, mas é muito relevante para nós. Veja o que diz. Eu gostaria de propor que uma das principais razões pelas quais a maioria dos cristãos não gasta muito tempo em oração é que eles não sentem necessidade do auxílio de Deus tão frequentemente. Estão fazendo tudo bem por si mesmos. Acham-se fácil virar para o canto da cama para mais uma hora extra de sono, em vez de usarem um tempo na comunhão com Cristo, pois não sentem tanta necessidade de oração. Existem pelo menos 3 tipos de orações: a oração bolo, a oração remédio e a oração pão. Você sabe o que quer dizer cada uma delas? Oração bolo, só ora em ocasiões especiais. Oração remédio, só quando está doente, quando precisa. E oração pão, que é diariamente. Qual delas eu e você tem o costume de usar? Lembre-se, amigo, que orar nada mais é do que conversar com Deus. E se tem alguém que você pode abrir seu coração sem medo de represália, talvez por algum pecado acariciado, é Jesus. Ele não vai te condenar, Ele vai te ajudar a combater suas faltas, para que possamos ser mais parecidos com Ele. Mas precisamos nos dedicar em passar mais tempo em oração. E lembre-se que Deus tem 3 formas de responder uma oração, que são elas: sim, não ou espere. O espere, às vezes, soa como um não. Mas o espere de Deus é mais conhecido como
Por enquanto não. Você já percebeu que quem é pai usa as mesmas expressões para o seu filho quando ele pede algo? Ele sabe o que é melhor para você e para mim. E uma vez eu ouvi alguém dizendo assim: ah, mas você está orando da forma errada. Será que existe alguma forma certa de oração? O que você acha? Existe. Tiago 1, verso 6. Peça, porém, com o quê? Com fé, em nada duvidando. A única forma errada de falar com Deus é não tendo fé e não sendo sincero com Ele. Pessoal, então esse foi o nosso segundo vídeo dessa série de Permanência em Deus. Espero que vocês tenham gostado e principalmente que você tenha entendido o papel fundamental da oração na vida do cristão. Nosso próximo vídeo vamos falar um pouco sobre testemunhar, outro pilar da permanência em Deus. Por que eu devo testemunhar e o que acontece se eu não tiver esse costume? E não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com seus amigos. Certo, pessoal? Então, forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!